Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu me chamo Bruna Ferreira, seja bem-vinda a mais um Diário de Gravidez. E hoje a gente vai falar sobre a 15ª semana. 15ª semana de gestação, eu já tava um pouquinho mais sossegada mentalmente, assim falando, mas mesmo assim ainda lutando todo dia contra a minha ansiedade, né? Foi uma semana que eu assisti um vídeo no YouTube de uma menina que quando a gente fica assim meio vulnerável, então a gente pega uma gripe, ou então a gente fica doente, a gente vai pra onde? Pro Google, né? Pro senhor Google. E aí eu joguei no Google sobre placenta baixa. Só que assim, gente, eu sempre fui assim, na verdade. Eu jogo no Google já esperando o pior. Porque eu sei que não, aquilo que é o pior não vai acontecer, entendeu? Porque sempre é assim. Então eu fui pesquisar sobre placenta baixa, os riscos, o que eu poderia fazer para ela subir mais rápido. Só que não funciona assim, né? A natureza, ela é sábia, ela tem o tempo dela. E aí eu achei um vídeo de uma menina que tava passando, já tinha passado, né? Que a gestação dela já tinha avançado pra frente. Mas ela tava ainda de 20 semanas na época. E ela tava com a placenta baixa desde a da 14ª semana, igual eu. E aí ela falou uma coisa que assim, já teve uma ligação com aquilo que eu falei pra vocês no vídeo anterior, sobre cada momento ter a sua função na vida, né? Então, tudo que a gente passa na nossa vida, gente, não é em vão. Tudo que a gente passa na nossa vida quer ensinar alguma coisa pra gente. É isso que ela falava no vídeo. Eu não vou saber o canal dela e tudo mais, mas eu vou pesquisar. E se eu achar, eu vou deixar aqui na descrição, porque vale muito a pena. Quem estiver passando por algo semelhante, ir lá conferir, né, as coisas que ela falava. E aquilo caiu como uma luva pra mim. Porque eu tava naquela fase de não aceitação, de bloqueio mental, lembra? E aquilo foi começando a desbloquear, e eu fui começando a enxergar as coisas de outra forma. E aí, ao mesmo tempo, eu queria entender por que eu estava passando por aquilo. Porque a gente começa a se comparar, a gente começa a se questionar, e eu pensava, caraca, tanta gente aí, né, que tem gestações assim, e tranquilona, vai pra ginástica, vai pra academia, faz isso, faz aquilo, dirige e tal, e sobe, desce. Só que, gente, cada mulher é única e cada corpo também é único, né? Cada gestação é única e igual. No início da gestação do meu primeiro filho, eu tive um descolamento do saquinho gestacional, que eu fiquei de repouso, mas aí depois que passou, nossa, a vida fluiu, normal, fazia de tudo. Foi uma gestação, né? Aquela gestação, graças a Deus meu filho tá aí bem, com saúde. Aí eu ficava né, voltando naquilo que aconteceu comigo no ano passado. E aí, outra situação que eu tive que passar e ficou por lá. E aí eu ficava me questionando, meu, por quê, por quê, por quê? E nesse vídeo fala da gente entender o que aquilo que a gente tá passando tá querendo falar pra gente, né? E, gente, por incrível que pareça, tudo começou a fazer sentido na minha cabeça. E eu comecei a agradecer a Deus pelo meu repouso, porque estamos passando por um momento de pandemia, né? Então, o local e o lugar mais seguro, gente, que tem na nossa vida hoje em dia é a nossa casa. E parece que eu comecei a entender que era isso que Deus queria pra mim. Deus queria me ver segura, né? Deus queria ver a minha segurança. E num lugar calmo, num lugar tranquilo, onde eu não tivesse correndo risco de pegar vírus, ou então de me machucar tropeçando, caindo, ou algo do tipo, né? E tudo na nossa vida é uma questão de perspectiva, da gente olhar para uma situação ou de uma forma mais leve e viver aquela situação de uma forma mais leve, mais harmônica, ou então de olhar para aquela situação com o olhar de, ai meu Deus, por que eu? E transformar aquilo numa tragédia. E eu falei, não, eu tenho só 9 meses de gestação,
A gente pensa que, gente, que passa muito devagar, que 9 meses é eterno, só que 9 meses passa muito rápido. E aí quando passa, a gente depois fica querendo voltar no passado pra poder curtir uma coisa que a gente teve o nosso momento pra curtir, né? Pausa pra beber água, peraí. Minha garrafinha. E aí, eu peguei e pensei comigo assim, eu tava de 4 meses, né, e meio, quase 5. Então não, 4 meses, né, 14 semanas. Eu não sei, gente, essa coisa de meses e semanas também acaba comigo. 15 semanas, né, no caso. Então eu falei bem assim, não, eu vou passar por essa situação, sim, mas vou passar de uma forma mais leve. Vou começar a enxergar isso como um mimo que Deus enviou pra mim. O meu repouso, o meu momento de estar ali com a minha filha e conhecendo ela e vendo a minha barriga crescer aos poucos e estar no local protegido, no local seguro e imaginando e mentalizando a minha placenta subindo e conversando com a minha filha, falando que tá tudo bem, né? Que a mamãe tá bem, que estamos seguras aqui onde a gente tá. E foi o que eu fiz. Comecei a fazer isso e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu comecei a curtir cada detalhezinho, né? Cada movimento, pequeno movimento que ela dava, como eu ainda estava no iniciozinho, né? 15 semanas, mas eu já conseguia sentir, eu vibrava. Comecei a observar mais ainda os meus sintomas. Comecei a assistir filmes longos, coisa que eu não tinha paciência. Comecei a ver filmes longos, comecei a, a conhecer coisas assim através da internet, né? Que eu não tinha tanto conhecimento, comecei a rever coisas antigas também, músicas antigas, músicas novas. E assim, eu fui começando a curtir. Lógico que eu tinha momentos de pura ansiedade. E foi na 15ª semana que eu tomei uma decisão. Eu tava aqui em casa e aí, num desses momentos de ansiedade, eu pensei comigo bem assim, gente, eu preciso fazer uma coisa que eu consiga sair dessa ansiedade, sabe? Porque eu não tinha com quem conversar, assim. Eu ficava sozinha basicamente o dia inteiro. Então, só quando a minha mãe vinha aqui, ou então quando meu marido estava em casa de dia, que a gente conseguia conversar e tudo mais. Então, eu pensei comigo, eu preciso, de alguma forma, sair dessa crise de ansiedade. E assim, gente, cada pessoa é cada pessoa. Tem pessoas que faz tricô, tem pessoas que, né, sei lá, faz outra coisa. Eu decidi comprar aquele monitor de batimentos fetais. Eu comprei um, vou fazer um review um pouquinho mais pra frente, porque ele não chegou na 15ª semana. Eu comprei na 15ª, mas ele foi chegar na 17ª semana. 17ª, 18ª. Depois eu tenho até que ver quando chegou, que daí eu vou incluir aqui no diário também. E aí eu pensei comigo, porque pelo menos numa crise de ansiedade assim, eu tenho como ficar ainda mais próxima da minha filha, né? Ouvir ela. Como ainda estava muito no início, eu tinha movimentos que eu sentia, mas outros não, né? Aquela coisa de início de gravidez que a gente fica ainda meio assim, né? Ai, meu Deus, será que tá mexendo? Ai, meu Deus, né? Então, eu decidi comprar o batimento, o Doppler, né? De batimentos fetais. E também uma coisa que eu fiz a partir da 15ª semana que me ajudou muito. E também tem relação daquela coisa da mentalização, sabe? Eu comecei a imaginar já minha filha aqui comigo, né? Além da placenta subindo, dela brincando dentro do meu útero, porque essa foi a imagem da morfológica que eu tive, que como foi a minha última ultrassom, a imagem que eu tive dela foi dela brincando, pintando sete dentro de mim. Brincando, escorregando no útero, então eu fiquei com aquela cena na cabeça dela brincando, bem saudável, graças a Deus. E a placenta subindo, a placenta tava subindo a todo instante. Então, eu comecei a pensar comigo, eu preciso começar a materializar a vinda da minha filha. Então, junto com o Doppler fetal,
eu entrei no Mercado Livre e comprei um lotezinho de roupa de menina. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, gente. As roupinhas chegaram no dia seguinte, então tava na 15ª semana. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Quando chegou aquelas roupinhas, ai meu Deus, eu fiquei louca. Eu falei, ai meu Pai eterno, bens a Deus, Senhor. Aí eu comecei a mostrar as roupinhas pra ela e tudo mais. Uma delícia. E foi na 15ª semana também, eu não falei nos diários anteriores, mas eu vou falar tudo agora nesse diário pra você. Lembra que eu falei pra vocês que na morfológica o médico tinha dado 70% de chance de certeza de ser menina? Eu saí de lá com a certeza que eu ia fazer uma sexagem fetal, porque assim, no início, eu ficava pensando comigo, independente do sexo, tudo bem. Só que quando falam que é menino, geralmente não tem erro, porque dá pra ver, né, o bilu lá boiando na aguinha. Então não tem erro. Só que quando dizem que é menina, pode ter erro e tudo mais. Eu falei, eu tenho muita conhecida minha, muita, umas 4 ou 5, que tinha uma menina no início e no final tiveram um menino. Não que seja um problema. Só que eu fiquei pensando assim, né, poxa vida, a gente depois, como que eu, né, vai fazer pra trocar? E ainda mais agora nessa pandemia, eu falei, não, eu preciso ter certeza, se for menina mesmo, né, que não sei o quê. E aí eu resolvi fazer sexagem fetal. Fiz a sexagem fetal na mesma clínica que eu fiz o meu positivo. Eu tirei o sangue com 13 semanas. Foi naquela semana que aconteceu aquele episódio de sangramento. Eu acho que foi na quarta-feira. O sangramento aconteceu no sábado. Peguei e fiquei esperando, porque o resultado ia sair na 15ª semana. E aí, na 15ª semana, no dia que eu comprei o Doppler e as roupinhas no Mercado Livre, foi quando saiu o resultado da sexagem. E tava lá, sexo feminino. Então, realmente, era a minha menininha vindo por aí. E aí, eu fiquei... Quando chegou as roupinhas, aí eu comecei a me sentir mais assim... Meu, tá acontecendo, tá aqui. Daqui a pouco, a gente já tá com ela aqui no meu braço. E daqui a pouco, ela já tá correndo pela casa. Porque passa muito rápido, gente. Muito rápido, muito rápido. Eu preciso curtir, né? Já que passa rápido, eu quero curtir. Por mais que eu esteja deitada. E assim eu fiz, gente. Então, chegou as roupinhas. Aí agora ela já tem mais roupinha. A gente tá começando a montar um enxoval. Foi uma semana, assim, um pouco mais leve do que as outras. Porque eu consegui ter um olhar mais leve daquela situação. E assim, gente, se você chegou aqui no canal agora e caiu de paraquedas nesse vídeo, e você tá passando pelo mesmo problema que eu passei da placenta baixa, só faça a sua parte e entrega nas mãos de Deus, amiga. E nada mais. Faça a sua parte, que é muita água. Eu sempre bebi muita água na minha vida, né? Pera que eu vou beber mais. Pera aí, água mesmo. Muita água. Eu bebo no mínimo uns 3 litros por dia. Brincando, assim, conversando com vocês. Beba muita água, muito repouso mesmo. Perninhas pra cima. Se você tiver com quem contar, conte com essa pessoa, sabe? Não pense no pior. Evite ficar pesquisando coisas. Apesar que eu tô sendo hipócrita em falar isso, porque eu pesquisei. Mas foi através dessa pesquisa que eu cheguei no vídeo dessa menina. E que me ajudou muito. E mentalize apenas coisas boas. Apenas coisas boas. E entenda o porquê você está passando por isso. Entendeu? Porque tudo que a gente passa na nossa vida tem um significado. E o meu significado era justamente esse. Me desbloquear do passado. Aceitar minha realidade. E começar a enxergar aquilo como uma forma de proteção. E foi o que eu fiz e foi o que salvou, sabe? E agradecendo a Deus a todo instante, agradecendo a Deus pelo meu repouso, por estar bem dentro de casa, por não estar trabalhando, né, no querer do sim ou não estar me expondo
ao perigo, assim, de ter que pegar ônibus e ter que andar e ter que pegar peso, me esforçar. E agradecendo muito a Deus e, meu Deus, na frente sempre. Então, se você tá passando por uma situação semelhante ou diferente, conversa com Deus, coloca Deus à frente, sabe? Entrega a gestação nas mãos do Senhor, porque Ele sabe o que faz na nossa vida, viu? Tá bom? E é isso. Agora, pra finalizar o vídeo rapidinho, eu vou falar um pouquinho dos sintomas que eu tive nessa semana, tá? Eu voltei a ter dor nos seios. A fome, eu tava sentindo fome, mas não era aquela coisa descontrolada, sabe? E muito sono e muita espinha. Muito sono, muita espinha. Minha boca voltou a ficar um pouco amarga. Talvez tenha sido isso, né, que me levou a minha fome não ter sido tão enorme. E é isso, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado, tá? Se inscreva no canal, curta, comente esse vídeo. Deixa aqui as situações que você passou na gravidez, tá bom? Deixa aqui seu comentário, tá? E um grande beijo. Fiquem com Deus.